Bom, meu nome é Ralph, né? Eu já postei vários vídeos aí nesse canal. Se você gostou dos meus vídeos, se gostar desse vídeo também, dê um like aí, por favor, né, para ajudar o canal e tal. Eu já fiquei um tempo parado aí, né, até por questões pessoais e tal. Eu fiquei um tempo sem produzir vídeos, né, mas estamos voltando à atividade. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma coisa que eu tenho observado, sobre o nível, né, de consciência das pessoas, o nível de consciência da sociedade, o que seria realmente estar consciente, né, o ser consciente, né? Então, é muito interessante até observar que, por exemplo, o que são os artistas, né? Nós temos os artistas em, tipo assim, uma autoestima, né? Lá um alto nível de estima pelos artistas e tal, né? Porque os artistas, além de serem muito talentosos, né, eles também demonstram que são muito espontâneos, né? Muito verdadeiros, muito a própria capacidade de lidar assim, com o público, de dominar um público, de dominar, né, um palco, né, crianças de vezes de 5, 6 anos que já dominam plateias inteiras. Então, eu defendo aqui a tese, né, uma tese que claro que a gente vive numa sociedade que as questões sociais e psicológicas são pouco pensadas, né, são pouco pensadas, né? Tudo aqui é controle, as pessoas não estão interessadas em pensamentos, em avaliações psicológicas e avaliações psicossociais, não estão interessadas. Então, quando você começa a observar como funcionam os mecanismos sociais e até psicossociais, porque existe uma psicologia das massas, né? Existe uma psicologia do grupo, né? Uma psicologia, né, interrelacional, né? Como as relações se estabelecem do ponto de vista psicológico. Então isso é interessante observar, né, em relação inclusive ao artista, né, aquele que é, como eu já tinha falado antes, colocado num patamar de alto nível, né. Toda a nossa sociedade valoriza os artistas, né, como se fossem grandes pessoas, grandes ícones da sociedade, né, porque eles nos representam a humanidade. Só que eu tenho uma outra visão, né, eu tenho uma visão que talvez choque algumas pessoas, né, mas que é uma visão pouco falada, pouco divulgada, né, e pouco estabelecida até mesmo dentro da própria psicologia, que é a visão que é exatamente oposta ao que se observa, né, os ícones, né, os grandes ídolos, né, que esses ídolos e esses ícones geralmente é exatamente o contrário do que você pensa. Eles, na realidade, eles carecem de consciência, né? Não é à toa que muitos deles são manipulados pela própria indústria, né, fonográfica, pela própria indústria audiovisual, né, que gera milhões, né, em termos de financeiros, né? Então é interessante observar as consequências de uma vida artística, as consequências de ser um ídolo, né? Muitas vezes esses ídolos, as pessoas se identificam muito com eles, né? E as pessoas idolatram esses ídolos, né? Porque se você for observar do ponto de vista psicológico, esses ídolos representam muitas vezes o id, né? Que é o aspecto mais inconsciente do ser humano, mais visceral, né? Mais potencial, né? Não é um aspecto genérico, né, arquetipo do ser humano. Então é muito comum um artista, muitas vezes em ter idade, né, 5, 6 anos, às vezes até menos, dominar plateias inteiras. Não porque o artista, ou aquela pessoa que tem essa facilidade, essa extroversão, essa capacidade de lidar dentro do grupo, não porque eles tenham consciência. É o contrário. A consciência, ela estabelece valores. A consciência, é muito difícil uma consciência ser espontânea. Por quê? Porque o indivíduo consciente, ele está sempre avaliando, né, as outras pessoas, avaliando a si próprio, avaliando o meio, avaliando as condições sociais, psicossociais. Então esse indivíduo consciente, ele sempre está filtrando, né, passando por filtros, né,
estabelecendo crítica, autocrítica. Então esse indivíduo é muito difícil de ser espontâneo. Os indivíduos espontâneos, né, são geralmente comparados, né, pode ser comparados a crianças. Tem coisa mais espontânea do que uma criança? Óbvio, a criança não tem filtros. A criança não tem propriamente uma consciência ainda. Ela está em processo de desenvolvimento. Né? A criança, ela é tão espontânea, ela é tão desapegada das obrigações sociais, até mesmo das obrigações morais, né? Porque ela não tem, ela é id, né? Vamos ver aqui para quem ainda não conhece um pouco, né, ou nunca teve um contato com a psicologia, existem 3 princípios básicos na psicologia, né? Na psique humana, na mente humana. Né? Isso foi estabelecido por Freud, isso é reconhecido por Jung e por todos os psicólogos, né? A psicologia atual, ela aceita muito bem esses princípios. Os 3 princípios, né, que também estão na religião, Pai, Filho, Espírito Santo, né, estão na eletricidade, positivo, negativo, neutro. São os vários arquétipos, né, o 3. Né? Então, dentro da psique humana, existem 3 princípios, que é o ego, né, que é o último, digamos assim, nível de desenvolvimento da psique, né, quando o indivíduo se torna consciente de si próprio. Né? Existe o ego, que é um dos princípios. Existe um anterior ao ego, que é o superego, e existe o id. Ou seja, o id, ele, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui prático, né? O didático, né? O id, ele está numa criança, ele está num animal, ele está em qualquer criatura viva que não tenha consciência. Ou seja, é um universo potencial de desejos, de interesses, de ideias genéricos. Entendeu? Então, o que é o animal? O animal é uma potencialidade genérica. Né? O animal praticamente se define pelo desejo. Né? O animal não tem consciência. Né? É o aspecto mais animal do ser humano, é o id, e o mais antigo, né? Que junta todo o processo evolutivo do ser humano, né? Esse arcabouço de informações, né? Pelas quais ao longo de eras e eras o ser humano foi submetido, né? E isso foi passando através dos genes, e hoje o ser humano ele possui o id antes de qualquer coisa. A criança em tenra-idade, onde não tem consciência, onde ainda não tem desenvolvimento, ela é id puro, é só desejo, ela só consegue contemplar o mundo em relação a ela mesma. Né? É um ego, ela é centralizada em si própria, nos seus desejos, né? Ela quer negar a dor e quer buscar o prazer. Isso é o id. Né? É um conjunto de informações, de desejos, né? Que tem a ver com autopreservação, né? Que tem a ver com os recursos de autopreservação de qualquer entidade viva, mas que não totalmente desprovido de gênero, de consciência. Entendeu? Então é uma coisa genérica. Então depois do id, depois que a criança começa a se desenvolver, né? Já começa a ter alguns lapsos de consciência, vamos dizer lá pelos seus 3, 4, 5 anos, já começa a ter um pouquinho de consciência, já começa a desenvolver linguagem, né? Já começa a se comunicar de uma forma mais racional com o mundo externo, né? Aparece um outro aspecto que é o superego. O superego na criança não existe ainda. Então quem é que faz o papel de superego? Superego é o quê? Superego pode se entender por limitador, por censurador, né? Por crítico. Né? O primeiro senso crítico que a criança tem, porque a criança não tem crítica. Né? A criança, como ela ainda é id, né? Ela é potencial, desejo, ela não entende o que está ao redor, ela não tem empatia por nada, a não ser por ela mesma. Então essa criança, ela é desejo potencial. Mas quando ela começa a chegar numa determinada fase, lá pelos seus 2, 3, 4 anos, ela já começa a ter uma certa relação com o mundo e ela começa a ver que existem códigos, né? Que existe o outro, né? Que existe os limites, né? Que existe as obrigações, que tem que se respeitar os limites, né? Porque você está lidando com outras pessoas, está lidando com grupos, lidando com outras. A própria criança, quando começa a ir para a escola, né? A escola também faz parte do superego enquanto a criança não se desenvolveu. Então é exatamente o ego crítico, é o ego que vem dizer, né? Plasmar para a criança o que é certo, o que é errado, né? Dentro de certos limites culturais, sociais e tal. Então, depois que passa esse processo, o superego, né? O superego que está externo
tentando controlar esse id, que é um desejo potencial, o que acontece? Surge o ego, finalmente surge o ego. Né? O ego acho que obviamente surge antes do superego. Né? Porque o ego, a criança, quando ela começa a ter um pouco de consciência, ela é id e ego. Ego é o quê? É eu sou. Né? É a minha cosmovisão. Então, o terceiro elemento, claro, eu tinha falado antes, eu vou até me corrigir agora, que eu falei que o terceiro elemento que surgia era o ego. É errado isso falar. Na realidade, o terceiro elemento que surge na psique humana é o superego, que é o ego crítico. Né? O primeiro elemento é o id, quando você surge na existência. Né? O segundo elemento é o ego, onde você se vê, se diferencia em relação ao mundo exterior. E o terceiro elemento é o superego, né? Que inicialmente é feito pelos pais, pela escola, e depois o indivíduo ele constitui esse superego dentro dele, ele mesmo começa a estabelecer limites, ele mesmo consegue estabelecer uma ética, né? Ele começa a se diferenciar e entender que o desejo dele nem sempre pode se sobrepor nas situações sociais ou o desejo do outro. Então, observando essa situação do artista, né? Como eu tinha falado inicialmente, que é visto como uma figura muito extrovertida, né? Como uma figura muito talentosa, uma figura que é idolatrada dentro da sociedade, nós temos que entender que muitas das vezes o artista, o indivíduo que tem essa capacidade de extroversão, ele é uma pessoa desprovida muitas das vezes de consciência. É por isso que é muito comum crianças, né, que ainda não estão desenvolvidas, terem domínio de plateias, terem domínio, porque elas trazem um talento consigo. Né? Elas trazem consigo uma forma de cativar. Entendeu? Algumas pessoas são assim desde pequeno. Elas têm a capacidade, elas têm uma capacidade, né, de dominar públicos, de dominar plateias, de atrair as atenções para si. Só que isso é o inverso da consciência. Porque seres conscientes, né, geralmente são, fazendo uma comparação, né, ao contrário do artista, é o que? É o nerd, é o tímido, né? É a pessoa que na realidade tem consciência do contexto na qual existe, tem consciência de tudo, do outro, inclusive, dos outros, né? E das exigências dos outros e das possibilidades de hostilidade dos outros. Então, muitas das vezes o indivíduo, né, que é tímido, ou que é retraído, ou que é considerado lá um nerd, é o cara que na realidade tem mais consciência. Né? Consciência de toda hostilidade que envolve a natureza humana, consciência de toda a hostilidade que envolve estar vivo, né? Estar interagindo com outras pessoas. Uma pessoa que tem domínio de público, uma pessoa que tem domínio de palco, uma pessoa que tem domínio total nas situações sociais, obviamente, né? Não vou generalizar aqui, mas na grande maioria das vezes são pessoas que conseguem, vamos dizer, entre aspas, fazer vista grossa, né, como diz no popular, ou obliterar, ou bloquear certos sensos, né, certas críticas e autocríticas que têm a ver com a própria consciência. Porque a consciência, né, é exatamente essa análise do ambiente. Quando você começa uma análise, você se torna frio, você se torna não espontâneo, né, você se torna menos emocional e mais racional. Então é muito difícil você ter consciência numa pessoa extrovertida, uma pessoa que domine palco, domine público. Né? Os artistas, se você for observar a vida dos artistas, né, geralmente são controlados pela indústria da mídia, mesmo porque querem fama, né, querem sucesso, querem dinheiro, né? Todos esses paradigmas, né, estão estabelecidos dentro da nossa sociedade como sucesso. Né? O que é sucesso dentro da nossa sociedade? É ter dinheiro, ter fama e ter bens. Né? Basicamente é isso, o paradigma é esse. Entendeu? Se você tem saúde, nem é tão importante muitas das vezes. Se você tem um bom relacionamento, uma vida familiar equilibrada, essas coisas não são valorizadas dentro da nossa sociedade. A sociedade valoriza, acima de tudo, bens materiais, né? Inclusive a própria religião, né? Que tudo é bem material, né? Tudo, hoje em dia tudo, né? A espiritualidade, né? O conviver bem consigo mesmo, estar bem consigo próprio, né? Que não tem a ver, sob o meu ponto de vista, simplesmente com bens materiais. Mas hoje em dia
se estabeleceu que ter um bom carro, um carro do ano, ou ter uma boa casa, ou várias casas, né, ou passar um final de semana na casa na praia, ou ter bens, isso estabeleceu que é o status social adequado. Né? Então, fazendo essa observação, né, que eu acho que a base do raciocínio aqui hoje é esse, né, quebrar um pouco esse paradigma de que... Né, porque muitas vezes eu sou questionado, eu já fui questionado sobre isso, porque eu me encontro num grupo, né, de pessoas que meio que se isola, né, meio que não está interessado nos aspectos de extroversão, entendeu? Ou nos aspectos de sociabilidade. Né? Até mesmo porque se você quer se concentrar em algum problema, Einstein fazia isso e vários outros grandes gênios da sociedade faziam isso. Se você quer se concentrar num problema, se você quer descobrir algo, né, se você quer cuidar de uma engenharia de alguma coisa, você precisa de um certo isolamento. Né? Ao mesmo tempo que você precisa também interagir com as pessoas para ter essa dinâmica. Óbvio isso. Entretanto, não é característica de entidades conscientes, né, lúcidas, né, a espontaneidade e a extroversão. A espontaneidade e a extroversão tem dentro, na essência, né, na sua essência, uma capacidade de ignorar certos elementos, como por exemplo a crítica da alheia, né, a hostilidade alheia, os erros, né, que se pode cometer, as várias nuances de uma situação. Então é muito comum se observar que os grandes artistas, os grandes mitos, as figuras icônicas da sociedade, geralmente têm uma vida particular totalmente desequilibrada, totalmente, muitas das vezes, vamos citar exemplos, Rihanna, né? Rihanna é uma deusa do pop, né? É uma mulher que tem o mundo aos pés dela e apoiava do marido. Então, uma mulher que apanha do marido é uma mulher infantil, né? Uma pessoa que não tem capacidade, né, de se autoafirmar como pessoa. Né? Você vê uma Rihanna, é esperado isso de uma pessoa ignorante, é esperado isso de uma pessoa que vive no gueto ou que não tem capacidade de se autossustentar, se submeter a uma situação de agressão, né, por um marido, ou seja, uma situação familiar de agressão. Mas de uma Rihanna, né, de uma estrela pop que tem o mundo nas mãos, né, a Katy Perry já passou por isso também, desilusão amorosa, Michael Jackson, né, foi um grande ícone, um grande bailarino, um grande dançarino, né, da cultura pop, é uma figura assim, imortal, e a vida dele particular envolvia pedofilia, envolvia vários problemas psicológicos, envolvia abusos do pai, né, total, você via que era uma figura que construiu o Neverland, né, construiu um paraíso próprio, com um parque de diversões pessoal. Então, isso só pode vir de uma mente infantilizada. Né? Você vê, por exemplo, outras, nós temos aí o Boy George, né, do Culture Club, né, que foram icônicos na década de 80, e eles tinham relações, né, o Boy George era homossexual assumido, ele tinha uma relação com o baterista da banda, quer dizer, todo mundo que viveu essa época da década de 80 conhece a história de que ele tinha várias brigas, né, várias confusões, a Madonna passou por várias confusões, o marido batia nela, eu esqueci agora o nome do marido dela, da Madonna. Perdão, depois eu lembro. O marido da Madonna, que também virou depois um diretor, né? Ele muitas das vezes batia na Madonna, batia nos canos, nas pessoas que iam atrás de publicidade e tal. Então existia ali uma polêmica, né? Brigas, confusões. Então a Mariah Carey foi uma grande deusa, né, do mundo pop na época. Década de 80, 90 também, Mariah Carey se tornou uma diva, né? E a Mariah Carey saiu exatamente da Disney, do clube do Mickey, né? Assim como saiu também a Selena Gomez, né? E várias outras, né? A Mariah Carey, ela largou uma carreira de diva da música, foi envolvida em várias polêmicas, envolvida com drogas, né? Depois virou uma espécie de meretriz do pop, né? Tentando desviar uma carreira para uma coisa totalmente sensual, sensualizada ao ridículo. Miley Cyrus, que era também a Hannah Montana, foi outra também que foi oriunda da Disney, né, que fazia a Hannah Montana, se tornou a Miley Cyrus,
uma figura ridícula dentro do pop, né? Extremamente sensualizada, chega assim a ser ridículo, chega a ser sensual. Então, nós vemos por aí que, na realidade, você vê outros exemplos, né? O Renato Russo, né? Que foi um grande aqui no Brasil, um grande, né, poeta, né? Um cara que revolucionou, acho que a história da música, a obra de Renato Russo, Legião Urbana, é incrível realmente, tem uma acessibilidade assim absurda, mas é um cara que, você vê, terminou do jeito que terminou, entendeu? Você não tinha controle sobre sua própria vida, né? Acabou aí pegando uma doença que foi a AIDS, entendeu? Acabou de uma forma terrível, simplesmente porque era um descontrolado, era uma figura infantil sob um certo aspecto, né? Aí temos também vários outros, né, como Cássia Eller, envolvida com drogas, uma grande poetisa da música pop brasileira também, e até da MPB brasileira, né, porque ela era meio rock, meio MPB, acabou uma vida desgraçada, entendeu? Uma vida de drogas, de noitadas, e como tem uma mente infantil. Então, o que eu estou defendendo aqui agora é simplesmente isso, que se pare com esses paradigmas de que quem é extrovertido, de quem tem domínio de plateia, de quem tem domínio de público, domínio de palco, de quem está entre as multidões, dominando as multidões, ou na liderança, é consciente. Não, é o caminho exatamente inverso. Pode acontecer? Pode, obviamente. Existem líderes que são conscientes, mas são poucos. Geralmente o líder, né, pelo menos o icônico, né, essas pessoas que estão... Basta ver a classe política, né? São nossos líderes, nossos governantes, que são totalmente infantiloides, totalmente dominados pelo ego, totalmente dominados por tendências egocêntricas, né? Não são pessoas que têm uma compreensão da realidade, das necessidades do outro, né? Das necessidades sociais, né? Então, eu fiz esse vídeo, senti a necessidade de fazer esse vídeo, né? Podem ter alguns equívocos, porque eu estou meio destrenado nessa coisa de palestrar e de fazer vídeos, porque eu estou um tempo parado, né? Eu tenho meus próprios problemas pessoais e a própria consciência, né? Eu me considero uma entidade consciente, alguém que não tem ilusões com esse universo aqui, com essa realidade aqui. Então eu estou em constante observação dessa realidade, né? Fazendo minhas próprias sínteses, né? Tirando minhas próprias conclusões sobre o meu papel nesse universo aqui, nessa sociedade aqui. Entendeu? Então eu vejo muitos equívocos, muitos erros, eu vejo uma sociedade da qual eu não tenho nenhuma empatia, com a qual eu não tenho nenhuma empatia. Uma sociedade que poderia ser um paraíso, nós poderíamos estar vivendo um paraíso. Não estamos, não existe controle de natalidade por aqui, não existe ética, não existe moral, a religião domina. A religião, infelizmente, quem viu meus vídeos anteriores e conhece meu posicionamento, né, meus discursos, minhas colocações, né, meus pensamentos, sabem que eu atribuo à religião, né, um dos grandes fardos da sociedade. Acho que a religião é justamente essa coisa de não pensar, né, de agir pelo dogma, de agir pela fé cega, de cultuar ídolos e ícones que são infantis, infantilizados. O ícone, né, o ídolo é sempre infantilizado. Né? A própria figura de Deus na Bíblia é infantil, inocente. Ele faz tudo, ele destrói cidades, ele destrói mundos, ele mata pessoas, mas ele é sempre visto como inocente, aquele que pode tudo. Né? Isso vem um pouco da nossa cultura, né, de idolatria e infantilidade. Idolatria porque a criança pode tudo, a criança é inocente, ninguém critica uma criança porque derrubou algo, ou porque quebrou alguma coisa, ninguém critica uma criança porque ela está berrando, ou está, como eu disse, inicialmente sendo espontânea. Né? As pessoas admiram a espontaneidade, admiram a infantilidade, né? Enquanto que a espontaneidade e a infantilidade geralmente vêm de ausência de consciência. Porque a criança, como ela ainda não tem uma consciência formada, ela é espontânea. Ela muitas das vezes não é conveniente socialmente, ela não está nem aí para o próximo ou para o outro, ela não tem esse olhar, ela não tem esse olhar crítico sobre o outro, sobre as circunstâncias que a envolvem. Por isso, ela não sabe do perigo
que alguém que está olhando para ela, por exemplo, tem um interesse pedófilo. Ela não tem essa consciência, né? Porque ela é criança, ela é inocente. Né? Ela não tem, por exemplo, consciência de que haja hostilidade contra ela, que haja a possibilidade de vingança, a possibilidade de manipulação. Né? A criança é assim, isso é natural da criança. Então, eu acho a criança bela no seu contexto, né? Ela tem que ser respeitada no seu contexto, mas ela não tem que ser idolatrada. A nossa sociedade, ela idolatra a infantilidade. Né? O belo do ser humano é a consciência. O belo do ser humano é a capacidade de escolha. Criança não tem capacidade de escolha. Né? Criança, ela é manipulada pelos pais, ela é manipulada pela cultura e ela é fruto do meio. Né? Uma criança no meio, ela é fruto do meio. Um homem, uma entidade consciente no meio, não necessariamente vai ser fruto do meio. Por quê? Você já tem crítica, você tem autocrítica, você estabelece uma diferenciação, você tem elementos, você tem um conjunto de informações, né, que vai fazer você tirar uma conclusão sobre o que é melhor para você. Então, não necessariamente você vai ser fruto do meio. Agora, uma criança, ou alguém manipulado, ou alguém infantilizado, ou alguém sem consciência, não um robô, né, como um animal. O animal é fruto do meio, né, ele interage com o meio e nada muda. Né, uma abelha... bilhões e bilhões de anos, a abelha ela faz a mesma coisa que fazia bilhões de anos atrás. Né? O cachorro, ele é o mesmo cachorro de bilhões de anos atrás. O gato é o mesmo gato de bilhões de anos atrás. A barata é a mesma barata de bilhões de anos atrás. Cumpre o estabelecido geneticamente. Nós, seres conscientes, humanos, seres humanos, está na hora de nós entendermos que nós não somos simplesmente uma determinação genética. A partir do momento que nós desenvolvemos maturidade, né, desenvolvemos, nos tornamos adultos, íntegros, independentes, né, conscientes e capazes de fazermos escolhas, nós temos que entender que nós somos, né, os grandes observadores da vida e aqueles que têm a capacidade de escolha. Então, quando você é adulto, quando você é consciente, você é lúcido, não existe mais desculpa. Você não pode atribuir aos seus pais, atribuir à sociedade, atribuir à cultura, atribuir a traumas, ou a maus tratos, ou seja lá o que for, a sua posição atual. Não existe isso. Uma vez que você se torna consciente, você tem capacidade de lidar com todos os elementos, né, aos quais você foi exposto ao longo da sua evolução, tirar uma síntese disso e fazer uma escolha. Eu vou por aqui, eu vou por ali. Coisa que a criança e o ídolo e as pessoas que estão no domínio da sociedade não têm. Porque esses ídolos, esses ícones são infantilizados, são egocêntricos. Né? Porque para você poder lidar um domínio de palco, de público, né? Para você ser uma pessoa que consegue ser o dominador, ser tão extrovertido a ponto de ser dominante num ambiente social, né, de forma assim bem, como é, por exemplo, a forma de um artista, né, ou uma figura icônica ou qualquer da sociedade, você tem exatamente que ter como agente assim, primordial na sua psique uma certa infantilidade, uma certa inocência. Por quê? Porque você consegue, justamente essas pessoas têm a capacidade, né, esses que eu estou falando, as pessoas que dominam palco, que dominam público, que dominam plateia, que dominam multidões. Essas pessoas elas têm que ter uma capacidade incrível de obliterar, de filtrar a realidade e trazer essa realidade para uma cosmovisão pessoal, para o egocentrismo. E quem é egocêntrico não é consciente. Né? Essa visão já caiu há muito tempo atrás, essa visão radical, né? Todos os movimentos radicais, os movimentos de direita, os movimentos ditatoriais, são movimentos que já caíram por terra há muito tempo. É um sistema analógico, é um sistema unilateral, é um sistema que não aceita correção, é o mesmo sistema religioso, é um sistema ditatorial, um sistema que não aceita correção, que não aceita discussão, né, que não aceita bom senso, racionalidade, né, praticidade, né, pragmatismo. Então são sistemas que são antiquados, antigos. Então esse vídeo aqui acho que se fecha agora, né, esse vídeo que eu estou fazendo, exatamente nessa mensagem, né, que nós temos que ter uma visão mais sistêmica da vida.
né? O ser consciente, ele tem uma visão sistêmica, ele não tem uma visão egocêntrica, fechada, limitada, né? Uma visão radical, né? Tudo pode ser discutido, tudo pode ser debatido, né? E não precisam haver ícones e ídolos dentro da sociedade. Quem tem que ser o grande ícone, o grande ídolo de qualquer ser humano é o próprio ser humano. Então nós temos que valorizar, hipervalorizar a nossa própria humanidade, né? E humanidade não significa simplesmente ser humanoide, ter um corpo humano ou ter uma genética humana. Humanidade é princípio, humanidade é atitude. Entendeu? Humanidade não é medida pelo corpo que você tem ou pela genética que você tem. A humanidade é definida pela sua postura, pelos seus pensamentos, pelas suas ideias. Entendeu? Então, o que não for humano tem que ser colocado na sua posição de não humano, ainda que tenha um corpo humano, ainda que tenha uma genética humana. Né? Eu não sei se muitas pessoas talvez não entendam o que eu estou falando. Eu estou falando que ser humano é muito mais do que nascer num corpo humano ou ter uma forma humanoide. Né? Humano não age contra humano. Né? Em toda a natureza, as espécies se preservam umas às outras. Né? Cada uma dentro da sua espécie. Nós somos a única espécie que se autodestrói. Entendeu? Nós somos a única espécie que não tem amor por si próprio. Então, não tem um amor prático, né, por si próprio, a empatia por si próprio. Nós estamos sempre nos separando em grupos, separando em times, né, somos sempre rivais. O ser humano não vive sem um rival, sem um inimigo. Entendeu? Isso é coisa simples, basta ver no futebol, não é? Dentro de uma própria casa, dentro de uma própria família, existem as rivalidades. Cada um escolhe seu time, cada um vai para o seu lado. Quando na realidade o único lado que deveria existir é o lado humano. Não é? Não deveriam existir fronteiras no mundo humano, né? Como nações, como países. Não, todos somos humanos. Né? Não existe cor, não existe raça. O ser humano é uma postura e uma atitude. Né? Houve épocas, né, como Segunda Guerra, como o nazismo, né, onde havia com a própria Europa, né, as pessoas fixam muito em cima do nazismo, mas a própria Europa sempre foi hostil aos judeus. A própria Europa toda queria dizimar os judeus. Hitler colocou isso em prática. Né? Só que Hitler ele não queria dizimar só os judeus, né? Ele queria dizimar todo mundo que não fosse alemão. Então ele acabou criando uma guerra contra todo mundo e acabou perdendo. Mas, deixando essa questão à parte, eu estou mostrando que esses radicalismos são sempre loucuras. E Hitler foi um grande ícone humano, ninguém pode negar isso. Né? Na Alemanha, Hitler era idolatrado como Deus. Entendeu? Até certo ponto, na Alemanha, ele foi idolatrado como Deus. Toda idolatria perniciosa, toda crença cega, toda idolatria, quando você valoriza coisas externas, quando você valoriza ícones humanos, artistas, políticos, divindades, isso é sempre pernicioso. Tome cuidado com isso. Você é um ser humano e quando você se torna consciente, você vai além da sua própria humanidade. Você já não é mais simplesmente um corpo, você é uma ideia, você é uma ideologia, você é uma consciência que está muito além de braços e pernas, de tronco, cabeça e membros. Entendeu? Ou genitálias, né? Porque o nosso mundo hoje é totalmente sexualizado. Né? Tudo é masculino e feminino, tudo é inimizade, tudo é confronto. A básica que é essa. Tome cuidado, comece a pensar na sua idolatria, comece a pensar em quem está te liderando. Quem tem que te liderar é você mesmo. Não existem artistas, não existem ícones, não existem deuses. Existem seres humanos conscientes. Isso que é importante. Mas se você for um ser humano consciente, lúcido, perspicaz, né, pragmático, racional, você vai ser o melhor exemplo de ser humano que existe. Né? E o que não for humano, que seja colocado na sua devida posição. Um humano que nasce com um corpo humano e que não respeita o próprio humano, tem que ser execrado, tem que ser colocado em outra posição. Isso não é humano. Né? Um humano, acima de tudo, respeita a sua própria espécie. Então a ideia vai aqui, né, para muitos aí que creem que ídolos, né, são deuses, né? Eu diria aqui que nem ídolos são deuses, nem deuses são ídolos. Né? Não existe o que idolatrar fora de nós mesmos, fora da nossa própria humanidade. Né? Temos sempre que ter essa consciência de que ter uma visão sistêmica de todo esse universo no qual nós vivemos, né? Para que nós não estejamos sujeitos a controle, sujeitos à manipulação, porque olha a sociedade ao seu redor.
aqueles que são felizes, aqueles que são extrovertidos, aqueles que estão muito bem integrados dentro da sociedade, é porque são totalmente inconscientes, não estão percebendo o inferno no qual estamos vivendo, não estão percebendo o controle, não estão percebendo a Matrix, né? Para quem viu o filme, né? Quem não viu, veja, né? Que é um filme interessante. Então, não estão percebendo todo o controle que existe aqui, controle de humanos sobre humanos, é um sistema totalmente parasitário, né? Então, eu espero que esse vídeo aí faça as pessoas pensarem, né? Acho que se uma pessoa assistir esse vídeo e pensar para mim, eu já estou bem satisfeito, porque eu me considero um dos conscientes, dos lúcidos, né? Dos desapegados desse universo aqui. Então eu estou aqui para passar minha mensagem, para tentar não abrir a mente de ninguém, porque isso não se faz. Não existe como abrir mente de alguém que não quer que sua mente seja aberta. E a abertura mental parte do próprio indivíduo, né? Então eu estou apenas aqui para colaborar, né, com os irmãos, os amigos, que talvez pensem como eu, né? Se né, pelo menos tiver a lucidez, porque a verdade é uma só em qualquer lugar, né? Filtros existem, opiniões existem, mas a verdade é sempre uma só, né? Então, é isso aí.